professora aqui no Instituto de Computação, né? Então o pessoal está gravando aqui essa nossa roda de conversa. Como eu estava dizendo, eu sou a Luciana Salgado, sou professora aqui do Instituto de Computação, né? E a gente vai dar início agora, então, à nossa roda de conversa, né? Que tem o nome de Vitórias das Mulheres de TI. Esse evento, ele está sendo promovido pelo Instituto de Computação, em parceria com os diretórios acadêmicos de Sistemas de Informação e Ciência da Computação, né? Primeiramente, eu queria agradecer muito o convite, né, da organização, para que eu pudesse colaborar aqui nessa roda, né? Fico muito feliz, fico muito também feliz de ver que ela já está bem recheada, né, com bastante pessoas participando, então obrigada pela presença, e agradecer especialmente a presença das nossas convidadas, né, a Júlia Nossi, a Nina da Hora e a Verônica Taquete, né? Então, muito obrigada as três por estarem aqui com a gente hoje, uma honra, né, muito bom mesmo. E a gente tem que, antes da gente começar, né, agora que a gente já passou dessa etapa de agradecimentos e boas-vindas, a gente tem que falar um pouquinho sobre as regras aqui, como é que vai acontecer a dinâmica do evento, né? Só para confirmar, vocês estão me ouvindo bem, né? Tudo certo? Sim, tudo certo. Beleza? Tá. Então, só para a gente esclarecer aqui as regras do evento, né, como já está sendo colocado aqui no chat, né, o evento é gravado, né, e depois vai ser postado no YouTube, assim como as rodas de conversa anteriores e todos os eventos aí que estão acontecendo nesse momento que a gente está passando, né. A gente pede que durante toda a fala das convidadas, né, enquanto algum outro colega esteja se comunicando, esteja participando, que a gente fique com os microfones mutados, né? As representantes dos diretórios acadêmicos, né, vão estar colocando as regras para participação, né, aqui também no chat daqui a pouco, né? Então, é importante que todo mundo leia atentamente essas regras, né, e que também colaborem aqui com a boa dinâmica desse evento, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema, né, que eu tenho certeza que a gente não vai ter, algum tipo de fala que não seja adequada aqui, então a gente conta com a colaboração de todo mundo, né. A gente vai ter, então, a gente vai começar essa roda de conversa, como é que vai ser a dinâmica, né? Ela vai começar com a fala das três convidadas, né? Elas vão ter um tempo para se colocar, se apresentar, né? E falar justamente sobre as vitórias delas, né? Que é o que a gente está doido para saber. E depois a gente vai entrar naquele momento mesmo da roda de conversa, mesmo que a gente vai ter um momento da troca. Então, justamente é importante que vocês observem as orientações sobre como participar, né, para que logo após a fala delas a gente possa abrir e pedir que as pessoas, né, que já vão estar devidamente numa ordem de fala, possam se colocar também, tá bom? Então, eu acho que eu já posso começar, pelo menos não recebi nenhuma informação de que não. A gente, então, convida primeiramente a Júlia Nossi, né, para falar para a gente um pouco sobre ela. Só fazendo uma breve apresentação aqui, a Júlia é formada aqui pela Universidade Federal Fluminense em Ciência da Computação, né? Está fazendo mestrado na PUC do Rio de Janeiro e tem muitas outras coisas interessantes para contar para a gente. Vamos ouvir um pouquinho a Júlia, então. Obrigada a todos. Seja bem-vinda, Júlia. Obrigada, Luciana. Então, gente, eu sou a Júlia, como a Luciana já falou. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao convite da Samanta e das meninas do DASI. E eu vou falar aqui, então, um pouquinho da minha trajetória. Como a Luciana já disse, eu entrei em computação na UF em 2014, hoje já sou formada. Nesse mesmo ano, eu comecei participando da Enjúnior, a empresa júnior de ciência da computação. E eu lembro que foi o primeiro processo seletivo que teve na empresa. E eu fiquei na IN por volta de uns 8 meses, assim, trabalhando com gestão de pessoas. Lá também foi meu primeiro contato com desenvolvimento web e gerenciamento de projetos. E após isso, eu resolvi sair da IN e embarcar no mundo da pesquisa, fazendo iniciação científica. Eu fui aluna da Débora Saadio, no Laboratório de Redes e Multimídia do Instituto de Computação, o Mediacom. E
essa iniciação foi uma experiência muito gratificante para mim. Ela resultou em 3 publicações, uma conferência nacional, outra uma conferência internacional e um capítulo de livro. Foi a partir daí que eu também me encantei muito com a pesquisa, e também foi graças à UFA Mediacom que eu consegui viajar para a minha primeira conferência, que foi em Vitória, Espírito Santo, e também para Edimburgo, na Escócia. Foi minha segunda conferência. E isso estando só no 5º ou 6º período. No Congresso de Vitória, eu sei que eu tive contato com uma menina que é engenheira de computação e que participava também dos Meninas Digitais. Eu acho que o ponto mais alto desse congresso foi saber que existem várias mulheres no Brasil que também lutam pela inclusão feminina em TI, e foi a primeira vez que eu tinha visto isso fora do âmbito da minha faculdade. E também, por fim, através de uma iniciação científica, eu consegui prolongar o meu trabalho para virar o meu TCC, né? E, nesse meio tempo, junto com a iniciação científica, eu dei aula para crianças de programação, em Niterói mesmo, e, inclusive, dei uma aula para crianças com síndrome de Asperger. E eu gostei muito da experiência, ela foi muito gratificante para mim em vários sentidos, assim, é uma experiência incrível lidar com crianças. Além disso, também, graças ao Inclui de Meninas, que é um projeto do Estudo de Computação voltado para a inclusão de mulheres de TI, eu tive a oportunidade também de participar de uma palestra na IBM Research, onde tive meu primeiro contato com as pessoas de lá. E foi na IBM Research que eu estagiei por 2 anos, e no momento estou em outro processo seletivo lá dentro. E lá foi onde encontrei a área que queria seguir para o mestrado. E meu foco de pesquisa e desenvolvimento lá na IBM foi soluções de inteligência artificial e visão computacional para a indústria de óleo e gás. E minhas principais publicações também foram nessa área. Eu também trabalhei no time de visualização e compreensão de dados, um pouco com front-end. E lá, além de pesquisar, eu tive que aprender a lidar também, como qualquer outra empresa, com prazos apertados, e também programei muito em Python, na parte de back-end e Angular com front. E a minha decisão de fazer mestrado foi porque eu valorizo muito a pesquisa científica, principalmente na área de mercado de trabalho. E, para ser um pouco sincera também, eu gosto muito de ir para conferência. Se eu pudesse, sim, publicar conferências, ao invés de revista. E, por causa disso, além de apresentar os trabalhos nessas conferências, eu participei como voluntária de 4 outras, 3 nacionais e uma internacional. E essa internacional foi com a carta de recomendação da Débora, que eu consegui ser selecionada para trabalhar como voluntária na Supercompute em 2019, em Denver, e foi com hospedagem, passagem, tudo pago pela conferência. Foi bem bacana. Lá eu vi um pouco mais de perto a importância de computação de alta performance para soluções de deep learning. Eu acho que foi um ganho principal para mim. E nessa mesma conferência também eu tive a oportunidade de participar de palestras como a da Kate Bauman, que foi a cientista da computação que escreveu o algoritmo que gerou a primeira imagem do buraco negro já vista, e também a palestra do Jason Huang, que foi o CEO da NVIDIA, que é o CEO da NVIDIA, na verdade. Eu acho que não preciso nem falar o quanto que essa palestra da Kate foi significativa para mim, como mulher, principalmente nesse momento que eu estou começando a embarcar nesse mundo científico. E, além disso, também eu fiz amizades muito incríveis nessa conferência, que também estão espalhadas pelo Brasil, e também participam de outros projetos que são voltados para mulheres em TI. Um salve para a Aninha, que está assistindo aí, lá do Rio Grande do Sul. E, apesar de todas as oportunidades que eu tive, eu enxergo que no Brasil, infelizmente, a pesquisa acadêmica, de modo geral, ela não é encarada pela sociedade como algo de valor, como é encarado em outros países que já visitei. Isso também acaba refletindo um pouco no mercado. Se vocês pararem para pensar quantas empresas no Brasil possuem centro científico. Mas, de todo modo, eu tive a oportunidade de escolher também, no meu mestrado, entre a PUC e a UF, como bolsista, e escolhi a PUC também porque, além de eu querer morar no Rio, eu queria muito estudar com a minha atual orientadora, que é a Marley Velasco, em que a área dela é de computação neuroevolucionária, sistemas híbridos e sistemas neurofuzzy. Então, nesse exato momento, eu sou estudante do Departamento de Engenharia Elétrica, com ênfase em métodos de apoio à decisão. É isso. Muito bom, Júlia. Fiquei com vontade de fazer isso que você faz também, embora eu não saiba muito bem por onde começar, mas eu fiquei com vontade, achei que deve ser legal. Pessoal, estou vendo que vocês ainda não se animaram muito para colocar suas perguntas ou suas dúvidas lá no chat, né?
Mas vamos animar aí, vamos colocando lá, deixando as perguntas já lá direcionadas, para depois, no final, a gente ter uma dinâmica legal aí com as convidadas. Júlia, muito obrigada. Agora a gente pede também para a nossa próxima convidada, para a Nina da Hora, também deixar o seu recado aqui, compartilhar um pouco da sua história com a gente, para depois a gente conversar mais um pouco. Obrigada, Nina. Agora é você. Beleza, galera. Boa noite. Espero que esteja todo mundo bem aí. Obrigada pelo convite. Eu acho que essas trocas, as lives, as reuniões, os webinários que a gente tem feito e que eu tenho participado, eles são trocas que estão dando esperança para o pós-Covid, pós tudo que a gente está vivendo. Então, eu estou dando muito valor para esses encontros. Então, super obrigada, Samantha, pela insistência aí em mandar um e-mail, mensagem, porque é um pouco difícil falar comigo nos meios digitais mesmo. Eu sou Nina da Hora, o sobrenome é da hora mesmo, não é nenhuma brincadeira, não é nome de podcast, não é nome de YouTube, tá no meu RG e eu posso provar para vocês. O meu nome não é Nina, é um apelido, meu nome é Ana Carolina, mas eu decidi adotar Nina para ficar mais fácil aí, tem muita Ana Carolina no mundo também, mas agora também tem nascido muitas Ninas, então, né, não adiantou de nada. Eu sou cientista da computação, estou me formando pela PUC do Rio de Janeiro, se tudo der certo no próximo semestre, e a minha linha de pesquisa é muito no pensamento computacional e no algoritmo. Logo que eu entrei na universidade, eu comecei a pesquisar sobre internet das coisas, né? Foi o primeiro projeto orientado que eu fiz. A Júlia citou a Marley, e eu super conheço ela, porque uma das pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar foi a Ana Pavani, né? Porque a Ana Pavani, que também é da engenharia elétrica lá da PUC, ela é madrinha do I3E. Então, o I3E foi o primeiro coletivo que eu participei, o primeiro ramo, né? A primeira organização de alunos que eu participei da universidade. E eu deixei a presidência semestre passado. Então, eu fui presidente aí por 1 ano e meio do I3E. Para quem não conhece o I3E, é um ramo estudantil que está ligado à maior comunidade técnico-científica, né? Que está muito ligada à engenharia elétrica, e que agora eles estão expandindo não só para as áreas de exatas, mas para as áreas de humanas também. Então, a gente tem uma conexão muito legal, tanto entre estados, também entre países, né? Porque como é uma comunidade internacional, a gente acaba dialogando com muitos professores e muitos alunos de outros cursos. Um amigo meu, inclusive, foi fazer mestrado por causa do I3E, na Califórnia, né? Acabou que a carta e o tempo que ele passou no I3E ajudou ele. E aí, voltando para a pesquisa, Internet das Coisas, foi a primeira pesquisa que eu tive, assim, o primeiro tema que eu fiz pesquisa, de fato, na academia. Lá na PUC, a gente tem tem um projeto orientado, que vem antes do TCC, então eu estava no segundo período, quando eu comecei a fazer, que não é obrigatório, mas é quando você está muito ansioso, e aí eu tenho essa questão muito ansiosa, querendo logo fazer projetos na universidade, você puxa a matéria de projeto orientado e escreve uma proposta para um professor, e aí ele vai te aprovar ou não, e ele vai decidir se ele vai te orientar ou não. E aí eu fui orientada por 2 anos pelo Fux, né? Não sei se alguém conhece, o Fux, ele é o diretor do departamento de informática, e um grande amigo, assim, eu acho que, cara, nossa, o Hugo, eu brinco com ele e falo assim, Hugo, você vai ter que me aturar até pós-universidade, porque quando eu me formar eu vou te mandar todas as atualizações. E aí o Hugo, ele teve esse papel muito importante nesse início da vida acadêmica. Porque antes de eu entrar na universidade, eu já fazia projetos científicos e não científicos. O científico aqui que eu estou colocando são projetos que estão ligados a instituições e que não estão ligados a instituições. Então, eu fazia muitos projetos ligados à educação, com os colegas aqui de Caxias, muito ligado à música e educação, fazia muito projetos assim. E quando eu entrei na universidade, eu continuei fazendo esses projetos, mas ao mesmo tempo eu me encantei pelo mundo acadêmico. Só que eu conversava muito com o Hugo sobre isso, sobre, Hugo, como ser híbrido, né? Porque assim, eu não quero ficar só na academia, eu quero juntar e articular as duas coisas. Então, ele me apresentou a pesquisação, que é uma metodologia que eu uso até hoje, né, que vem da área das ciências sociais. Então, eu fiz esse projeto de internet das coisas, que era um sensor que eu usava em sala de aula para medir. Era um sensor de... Agora eu esqueci o nome, tem um nome muito bonito do sensor, mas era um sensor que media o seguinte, os movimentos dos pés dos alunos. Eu fiz um estudo de linguagem corporal que era entender quais são as linguagens do braço e dos pés
que nós humanos fazemos quando a gente está prestando atenção em alguma coisa e quando a gente não está prestando atenção no que está sendo falado. Né? E tem uma linguagem, nossa, achei super interessante, que quando você está com os dois pés ou com um dos pés reto para a pessoa que está falando para você, é porque você está prestando atenção no que ela está falando. Quando você dá uma leve inclinada para a direita ou para a esquerda, é porque você já está começando a perder a atenção. E quando você vira totalmente os seus pés, já era. Você não está prestando atenção em nada do que a pessoa está falando. E aí eu fiz essa pesquisa com o Hugo, né? Montei o sensor usando o Arduino na época e eu testei em salas de aula, porque eu tinha essa abertura já em escolas. Eu dava aula... Era um nome que dava para a matéria, mas era aula de programação para criança, né, no CEL, que é um colégio da Zona Sul. E aí eu fiz esse teste e fiz o teste lá no CEL. Foi um projeto que eu gostei muito, mas ali eu vi que eu experimentei a internet das coisas um pouco, só que não era ainda o que eu queria fazer. E aí o projeto orientado serviu para isso, para eu já ir eliminando. Depois disso, eu fui fazendo alguns estágios. Então, eu fiz o estágio no laboratório que se chama Apple Developer Academy, que é um estágio de 2 anos, em parceria Apple e PUC, né, onde a premissa ali é você desenvolver aplicativos para a Apple. Só que você entra ali, você desenvolve um monte de outras coisas. Justamente por estar dentro da universidade, você acaba conectando muito com os assuntos que a gente vai aprendendo durante as aulas. Então, foram 2 anos incríveis, assim, onde eu conheci muito da parte de processo de design e pude trocar muito com essa galera. E a maioria dos meus projetos ali de aplicativos eram todos ligados à educação, né? Eu acho que a galera não acha que eu vou virar professora, eu não acho, eu tenho certeza. Eu já venho de uma família de professoras, então não tem como eu fugir disso. Eu acho que eu tentei, em algum momento da minha adolescência, eu disse, não, eu vou ser só cientista da computação, vou ficar no laboratório trancado. Aí pronto. Eu saí da escola, conheci esse mundo e falei, não vou ficar dentro de um laboratório trancado fazendo pesquisa. Eu quero trocar com as pessoas. Então, dentro da Apple, eu fiz aplicativos como o Sami. Sami é um nome indígena, que a ideia do Sami era impulsionar as meninas a partir de 12 anos a entrarem na área de ciências exatas. Né? Porque nós fizemos uma pesquisa onde a gente entendeu que, a partir dos 12 anos, quando a gente está ali no 5º ano, 6º ano, as meninas começam a perder o interesse pelas áreas de exatas, porque é aquele momento de trabalhos em grupos. É quando você começa a ter trabalhos em grupos. E aí, eu não sei se alguém já passou por isso aqui, mas eu já passei, que é quando colocam você na função de escrever sobre o trabalho, porque você tem uma letra bonita, ou você explicar sobre o trabalho, porque você fala muito bem, mas nunca não te coloca no papel da discussão, que é quando você está gerando as ideias de como que o trabalho vai ser direcionado. Então, é uma fase muito importante, onde estão tentando ainda, em pesquisa, entender como ajudar as meninas a não desistirem da área de computação. Né? Esse foi minha cachorra, então tem lives que as cachorras estão participando bastante, mas agora eles estão até quietos, então já adianto a vocês que em algum momento eu vou desligar meu microfone, se o latido ficar muito forte, mas esse foi um dos projetos que eu mais gostei de fazer dentro do Developer. Fora isso, tem alguns projetos internacionais que eu participei, teve o WWDC, que é um evento da Apple, um evento de desenvolvedores da Apple, que você manda um projeto, se você passou, beleza, eles dão lá um ok, parabéns. Mas também tem como você passar e ganhar bolsa. E na época eu ganhei a bolsa e eles pagaram tudo. Eu super aconselho sempre a tentarem, porque é uma experiência incrível. Foi a primeira viagem internacional que eu fiz. E para mim, foi mais do que a viagem internacional, mas a oportunidade de passar para um evento onde eu tive a oportunidade de trocar com profissionais muito diferentes. Né? Uma coisa que a minha família prestou atenção nas fotos que eu compartilhei foi que eu era a única mulher negra dentro do grupo de brasileiros. E eu não tinha percebido isso, porque eu estava ali, tão alucinada. Eu estava assim, gente, Califórnia, estava dentro do Vale do Silício, então eu estava conversando com os engenheiros e estava tirando dúvidas com eles e tudo mais. E aí eu falei, caraca, cara, como que eu vou voltar para o Brasil e gerar uma oportunidade para as meninas não acharem que eu sou exceção? Porque a gente tem sempre essa preocupação de não se colocar como exceção de nada. E aí eu voltei e teve um movimento junto com os professores da universidade, o Guga, que também é mais do que um professor, é um grande amigo, onde eles estão agora promovendo ações para a nova turma da Apple Developer Academy, para cada vez mais ter mais meninas negras viajando, né, ajudando elas a fazer esses projetos e também a participar do programa. Então, foi uma forma que a gente encontrou de não me colocar como exceção de nada.
E fora isso, que eu estou tentando encurtar aqui para não falar muito, que eu tenho esse problema de falar muito, tenho 2 projetos agora que eu estou tocando, que eu gosto bastante, que é um podcast Ogunhê, que é um podcast onde eu compartilho sobre cientistas do continente africano, com a ideia justamente de ajudar não só professores, mas os alunos a ter uma outra perspectiva do continente e também entender a contribuição deles, cientificamente falando, para a ciência que a gente usa, estuda e aborda hoje. Então, é um projeto que eu tenho investido bastante tempo e tem sido incrível porque ele era um diário, quando eu estava no ensino médio, por eu ficar incomodada demais com falta de exemplos de pessoas pretas dentro da ciência, em diversas áreas. E quando eu falo ciência, não é só ciência exata, eu falei, cara, eu vou criar um diário para eu não me sentir sozinha. E aí eu decidi jogar esse diário para o mundo, tem dado certo até então. Tem mais de 400 cientistas aí que eu pesquisei até agora, então tem muito cientista ainda, tem muito episódio para compartilhar. E o Computação da Hora, que é onde eu explico computação, tento explicar computação com conceitos mais do dia a dia, né? Trazendo as pessoas mais para o lado tanto da educação tecnológica, mas também fazendo elas entenderem que o contexto que a gente está vivendo e que a gente vai viver vai precisar que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento que a gente tem na universidade ou fora dela. Porque senão a gente não vai conseguir criar uma comunicação efetiva. Vai ter uma parte entendendo tudo o que está acontecendo e outra parte totalmente perdida, não conseguindo entender o que está mudando, o que vai mudar, o que está acontecendo no momento. Então, acho que basicamente é isso. Acho que os outros projetos eu posso falar ao longo do encontro aqui com vocês. Muito bom, Nina, adorei. Dessa vez, né, diferente do que aconteceu com a Júlia, que falou algumas coisas que eu ainda não tive a oportunidade de estudar, eu já me entendi um pouco mais, né, em algumas coisas que você faz, tem a ver com o que eu estudo também, muito bom. E eu conheço o professor Hugo Fux, já tive algumas aulas com ele também. Figura total. É uma figura. Eu cometi um lapso aqui que na hora que eu te chamei, eu estava tão ansiosa aqui, você falou de ansiedade, que eu te chamei e não te apresentei devidamente, mas você se apresentou lindamente, tá? Peço desculpas, eu até falei, depois se ela não falar alguma coisa, eu falo, mas você falou lindamente, então todo mundo já te conhece, não preciso repetir. Te conhece um pouquinho, né? Óbvio que tem muito mais aí. Então a gente chama agora a Verônica, né? Então deixa eu pegar minha colinha aqui. A Verônica é sócia desenvolvedora na Inoa Sistemas, né? E vai falar também um pouco sobre a formação dela. Vou deixar para ela se apresentar, que vai ser muito melhor do que eu falando aqui. Obrigada, Verônica. Agora com você. Beleza, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom, deixa eu tentar resumir minha trajetória para vocês me conhecerem um pouco mais. Eu diria que a minha relação com a computação começou quando eu era criança ainda, através de videogame. Eu amava muito videogame. E como eu também sou uma pessoa que sempre sonhou grande, quando eu era adolescente eu comecei a dizer que eu ia trabalhar na Nintendo, que era, acho que, a minha grande referência na época de videogame. E esse foi o principal fator que me fez escolher a computação. E aí eu entrei na engenharia de computação na FRJ em 2005. E aí na faculdade eu comecei a descobrir, na verdade, mais um monte de interesses, não só a área de jogos, comecei a descobrir uma porção de computação que eu gostava também. E também comecei a me interessar muito por empreender. Eu tive algumas boas referências na faculdade, então tinha um professor chamado Marcos Cavalcante, que dava uma matéria de empreendedorismo super interessante. Eu comecei meu primeiro estágio com uma professora, que hoje em dia, inclusive, é professora da UF, de Engenharia de Produção, chamada Susana Heckscher. Ela, na época, fazia doutorado lá na FRJ. Ela tinha um projeto de um sistema para apoiar pequenas empresas. Esse sistema, ele ajudava as pequenas empresas a entender seu posicionamento dentro do mercado. Então, qual é a visão delas, quais são os valores, quais são os diferenciais competitivos, né? E dando um sistema de apoio para que essas empresas se posicionassem e se organizassem melhor, tivessem mais plano de negócio, né? Então, essas são algumas, mas eu tive várias referências me estimulando muito a ideia de empreender. E computação, de fato, é uma área super apropriada para você empreender, porque você vê aí várias empresas que hoje valem bilhões e que começaram com
2, 3 pessoas na garagem, um computador pessoal programando, né? Então, eu me inspirei por essas histórias e comecei a tentar também. Inicialmente, dando errado. Então, no terceiro período da faculdade, eu comecei minha primeira tentativa de uma startup. Essa startup, o objetivo dela era acabar com a fila para pagar a conta na night, quando você saía da boate de madrugada, assim. Então, é engraçado pensar nisso hoje em dia, porque hoje eu sou aquela pessoa que dorme às 10 da noite, acorda às 6, mas na época eu saía bastante e me irritava muito. Todo lugar que eu ia tinha uma fila bizarra no fim para você pagar a conta, aquele momento que você já está exausto, morrendo de sono, eu só quer ir embora e tinha que ficar numa fila gigante para pagar a conta. E eu acho que a computação tem muito essa beleza de você olhar para todos os pequenos problemas do seu dia a dia e falar, nossa, mas eu podia fazer um sistema para isso. Então, minha primeira tentativa de startup foi tentando resolver esse problema. Eu comecei a bolar um sistema de pagamento por celular, que é uma coisa que hoje está começando a virar realidade, né? Na época, em 2005, 2006, estava bem longe ainda de ser uma realidade. Mas eu pensei, bom, por que não, né? Se eu tenho aqui celular, tenho conexão com a internet, por que não eu conseguir pagar aqui minha própria conta sem precisar pegar uma fila? Esse projeto deu errado, eu diria que principalmente porque eu estava muito preocupada em passar em cálculo. Quando eu comecei a me dedicar muito ao projeto, eu comecei a reprovar cálculo 2. E aí eu parei e falei, não, peraí, eu preciso voltar aqui, focar na faculdade e tal. E aí acabei abandonando essa primeira tentativa. Algum tempo depois, eu comecei um segundo projeto, que foi... eu participei de um Startup Weekend, que é um evento que ele tem um conceito de, em um fim de semana, você sair de lá com uma startup rascunhada, assim. E aí, nesse evento, eu comecei um projeto de uma startup, de um sistema de delivery de comida online, que é o iFood hoje em dia, também numa época que não existia o iFood, acho que eu estou ficando velha, vou parar de falar das coisas que não existiam. Mas eu tive essa ideia, apresentei isso no Startup Weekend, já comecei, durante o fim de semana você já começa inclusive a desenvolver um protótipo do sistema, né? Então a gente começou a desenvolver isso, e fui no meu projeto foi um dos ganhadores do Startup Weekend, e o que você ganha é meio que um contato com investidores que estão interessados no seu projeto. Esse projeto também deu errado, e aí eu colocaria 2 principais motivos. O primeiro motivo é que eu fui assediada por um dos investidores, não foi legal, então eu recusei o investimento. E o segundo motivo também foi a questão da equipe, que hoje em dia, depois de muito de ter sócios, eu entendo, ter bons sócios é muito difícil, né? Sociedade é como um casamento, dificilmente você casa com uma pessoa que você conheceu em um fim de semana e dá certo. E foi exatamente isso que eu tentei naquele momento, porque a minha equipe toda desse projeto eu tinha conhecido durante o fim de semana do Startup Weekend, e depois de um tempo a gente foi descobrindo que cada um tinha um interesse, uma prioridade, e a equipe foi se desfazendo, e com isso a gente abandonou esse projeto também. Quando chegou na minha terceira tentativa, as coisas começaram a dar certo, finalmente. Eu estava já aí mais ou menos no terceiro ano de faculdade, eu comecei a trabalhar na área de engenharia de software. Eu me apaixonei muito pela área de user experience. Eu tive uma professora também que foi uma grande referência para mim, a Tayana Conte. Hoje em dia ela mora em Manaus, é professora da UFAM. E eu comecei a trabalhar nessa área de engenharia de software, gostar muito, e aí eu resolvi abrir a minha própria empresa para dar consultoria na área de engenharia de software. E aí as coisas começaram a dar certo. Até hoje eu não sei exatamente como, porque eu tinha uns 20 anos e eu não sei como as pessoas queriam contratar aquela criança para dar consultoria, mas tudo bem, deu certo. Acho que eu tive a chance de trabalhar com pessoas muito boas e é um mercado que tem muita demanda, né? Existem várias empresas de software carentes de processos, carentes
de processos de garantia de qualidade, né? E eu atuava nessa área. E aí as coisas começaram a ir bem. Em paralelo a isso, eu também fui terminando a faculdade e entrei no mestrado, fiz mestrado na área de engenharia de software. Eu sempre fui muito dividida entre meu amor pelo profissional mercado e meu amor também pela acadêmica. Eu gosto bastante de trabalhar com pesquisa também. Nessa época, como a Júlia comentou, eu também adorava participar de conferência, viajei bastante, publiquei, e foi uma experiência super rica. Mas a profissional começou a me puxar mais. Depois do mestrado, eu saí um pouco da área acadêmica e fiquei só focada no meu trabalho. E eu segui durante alguns anos com essa minha empresa pessoal, prestando consultoria. Depois, mais ou menos em 2010, 11, por aí, eu recebi um convite de outros amigos meus de faculdade que tinham feito a mesma coisa. Eram amigos de faculdade que tinham aberto uma empresa também para prestar serviço. Então, era uma empresa que, na época, era uma fábrica de software, que fazia software para o que aparecesse de projeto, né? E os meus amigos falaram, pô, a gente abriu uma empresa aqui para poder fazer projetos independentes. Você abriu uma empresa também, porque a gente não se junta, né? E aí, com isso, a gente pode ter um escritório só, a gente compartilha questões administrativas. E aí foi assim que eu entrei como sócia da Inoa, que é a empresa que eu trabalho até hoje. Eu fechei, então, a empresa que eu tinha, entrei como sócia da Inoa. Dentro da Inoa, inicialmente, eu abri uma área de prestação de serviços para o mercado de cinema e venda de ingressos, de modo geral. Então, eu trabalhava com sistemas como... Eu trabalhei no sistema do Rock in Rio, para venda de ingressos, trabalhei muito em sistemas de Bombonier, de venda de pipoca e controle de estoque e tal. E em 2013, eu e os demais sócios da Inoa, a gente tomou uma decisão de focar em uma área que é o mercado financeiro. Naquele momento, a gente já tinha 5 anos de empresa, a gente olhou para trás e falou, vamos analisar aqui tudo que a gente já fez, entender o que a gente fez que foi mais interessante e onde que a gente tem mais diferencial para a gente decidir o que a gente vai fazer daqui para frente. E a gente enxergou dentro do mercado financeiro essa oportunidade de ser uma empresa com mais identidade do que só mais uma fábrica de software. A gente enxergou a possibilidade de ter produtos nossos para a gente licenciar, não só construir sob demanda, né? E a gente, então, em 2013, resolveu focar, a Inoa se tornou uma empresa de sistemas para o mercado de software, para o mercado financeiro brasileiro. Hoje em dia, não só brasileiro, já atua na América Latina. E isso acabou se mostrando uma decisão super acertada, porque desde o ano seguinte, 2014, a gente cresce 100% ao ano. Hoje a Inoa ela já é uma empresa grande no sentido de relevância para o mercado e faturamento, mas é ainda uma empresa pequena em número de pessoas. Nós temos 35 pessoas na empresa. E aí, falando um pouquinho da minha atuação dentro da Inoa para fechar, acho que quase como toda empresa pequena, todo mundo joga um pouco nas 11, né? Então, eu na Inoa, eu faço comercial, né, a parte de vendas do produto, eu faço RH, eu sou gerente de projetos, sou analista de requisitos, desenvolvedora, testadora. Eu costumo brincar que de matar barata a fechar contratos milionários, pode me chamar, não tem erro. O que precisar resolver para a empresa, a gente faz. O importante é correr atrás do sonho de fazer o nosso negócio dar certo. Então, acho que, resumidamente, essa é a minha trajetória. Obrigada de novo pelo convite, um prazer estar aqui. Poxa, muito obrigada, Verônica. Muito bom saber aí de todo esse sucesso aí na sua carreira, muito inspirador. Obrigada mesmo. Bem, o pessoal já está até comentando, né, das histórias de vocês, como são legais e tal, mas a gente tem aqui uma pessoa que já pediu quer conversar alguma coisa, quer falar, né? Então, vamos deixar. É a Giovana, né? Giovana, você quer... Como é que você colocou, que as meninas colocaram? Eu quero falar. Olá. Queria agradecer ao meu amigo Bolax, que me chamou aí para conhecer a iniciativa de vocês. É um prazer estar aqui. A história de vocês é incrível.
Ele pediu para eu contar um pouquinho da minha história. Eu sou um pouco tímida, mas acho que tem muita coisa aí que pode ser passada. Me identifiquei muito aí com a Verônica. Eu comecei na área de programação com 14 anos. Eu programava um pouquinho antes, HTML, tinha blog, queria fazer meus temas. Meus pais viram isso, me colocaram num curso técnico. Eu me destaquei e comecei a trabalhar numa área. Eu trabalho há 7 anos com Android. No meu primeiro estágio, eu fui várias vezes alvo de comentários bem machistas, garota de programa, ou, nossa, faz esse ícone aqui para mim no Photoshop, acho que você vai mandar bem. Mas por quê? Porque você tem cara de designer e tudo mais. Participei de uma outra empresa, de uma startup, e as coisas não deram muito certo, a startup faliu. A Verônica sabe que o mundo de startups é realmente difícil, é complicado. E por muito tempo eu fiquei meio que assim, será que eu realmente devo participar dessa área? Será que ela é para mim? Tudo mais. E eu tive uma experiência numa empresa onde um dos chefes do RH, ele me chamou na sala, passou a mão em mim, etc., esse tipo de coisa, e faz a gente ficar bem, bem frustrado. Então, por muito tempo eu achei que não era o meu local, até eu ter a chance de trabalhar numa empresa chamada Storm, que me deu a oportunidade de trabalhar como terceirizada para a Globosat. E lá eu consegui desenvolver melhor o meu perfil técnico. Participei de alguns projetos, como o Globosat Play, Filos, que é um app de documentários, que é um canal digital. Ele tem basicamente só no site e por aplicativos. Ele não está na rede de canais da TV a cabo. E esse ano eu fui contratada pela Globo.com, participei dos projetos do Globoplay, e hoje em dia eu sou header de equipe Android do Globosat Play, e meu intuito maior é seguir na área de gerência de pessoas, fazendo com que mais meninas venham para essa área, com que mais meninas possam se identificar com esse caminho. É bem difícil, eu vejo muitas meninas muito tímidas. Tem uma iniciativa muito legal na Globo.com, que se chama Para Elas, onde eu tive a oportunidade de conhecer a empresa, mesmo já estando dentro do Grupo Globo. E aí eu visitei a Globo.com, me apaixonei por lá. Já estava como terceirizada e fui caminhando, tentando ali. E hoje em dia é muito bom, porque eu posso treinar meninas lá dentro, tem algumas estagiárias que eu posso ajudar, e pessoas como um todo. Baixem o Globosat Play, ele está muito bom, a gente lançou uma versão nova, e ele é muito bom para disseminação de conhecimento, de canais e tudo mais. E é isso aí, gente. Eu não tenho muito... A minha história, eu não tenho um ramo muito acadêmico muito grande. Eu fui uma pessoa que foi muito voltada para a área do mercado de trabalho por conta do técnico. Eu ainda estou aí na minha trilha de tentar conseguir meu diploma da faculdade, mas existem muitos caminhos na programação que fazem as meninas se destacarem. Não é só designer, não é um garoto chato que vai fazer um bando de coisa com a gente. E eu perseverei aí, e, hoje em dia eu identifico que eu estou no local certo, que eu cresci, que as pessoas me conhecem pelo meu trabalho. E eu estou feliz de estar participando aqui, conhecer essas histórias maravilhosas, porque eu sinto que preciso disso, dessa representatividade. Então, muito obrigada aí pela chance de falar um pouquinho, e eu vou ficar aqui ouvindo a história de vocês, porque isso me inspira bastante. Poxa, Giovana, nós que agradecemos aí por você compartilhar a sua história, né? Fiquei até arrepiada aqui no meio da sua fala, obrigada mesmo. Obrigada. A gente já tem outra pessoa que quer falar, mas no caso da Júlia, da Verônica e da Nina, vocês têm carta branca para falar a hora que vocês quiserem, tá? Não precisa se inscrever, não. Então, se vocês quiserem fazer algum comentário, até antes da gente, né, passar para a próxima pessoa do que uma ou outra falaram, fica à vontade, tá? Mas a gente já tem mais uma pessoa que pediu para falar, que foi a Luísa. Então, se a Luísa quiser, Luísa Exposito, fica à vontade. Oi, boa noite, gente. Eu sou a Luísa, sou do DA também, com a Samantha. Primeiramente, estou extremamente inspirada por todas essas mulheres incríveis aí, todas essas histórias. Tipo, caraca, meu Deus, socorro, só tem mulher incrível aqui.
Eu quero perguntar, assim, das três, vocês acham que a área acadêmica ou a área, tipo, mais voltada para o mercado, vocês encontraram mais... Qual área vocês encontraram mais obstáculos, assim? À sua volta você vê que não é um ambiente tão propício para as mulheres. É isso. Obrigada. Pode, fica à vontade. Desculpa. Bom, eu... com certeza, na minha experiência, foi no mercado que eu tive mais dificuldade. Na área acadêmica, eu inclusive, me sentia muito bem representada. Eu tive excelentes professoras na faculdade que me faziam me ver ali, né? Eu fui professora também, uma época, esqueci de comentar isso, mas durante uma época eu fui professora no Infinet, uma faculdade particular no centro do Rio. Enfim, acho que dentro da área acadêmica eu sempre me senti muito protegida e tranquila. No mercado, a história já é bem diferente, assim. Ainda mais porque eu ainda calhei de cair na área de mercado financeiro, que eu consegui juntar a interseção de uma área de computação, que tem pouca mulher, com o mercado financeiro, que tem muito pouca mulher, e a interseção dessas áreas é uma solidão enorme. Então, eu, na minha vida profissional, vivi muito preconceito já, desde do preconceito mais sem querer, digamos assim, né? Pelo fato de eu ter, hoje eu tenho 14 sócios homens, e que são meus sócios, são pessoas que eu amo, que eu confio, mas que inevitavelmente são machistas em algum momento. Na verdade, todos nós, eu mesma já fui machista comigo várias vezes, né? Até casos muito mais escrachados de, por exemplo, eu ir numa reunião, teve uma vez que eu fui numa reunião num cliente, um potencial cliente novo, levei meu estagiário, ele foi só para assistir, ele me pediu, por curiosidade, tipo, você pode me levar numa reunião comercial para ver como é o processo de venda e tal? E aí eu levei ele comigo. E aí eu cheguei lá, fiz toda a apresentação do produto, quando eu terminei, chegou a hora das perguntas, o só se referia ao meu estagiário. Ele fez todas as perguntas olhando para o meu estagiário como se eu não estivesse na sala. Então, acho que no mercado eu senti bem mais essa questão. Posso falar? Fica à vontade. Eu acho que o lugar que, assim, eu fiquei pouco tempo no mercado, como eu falei, eu estagiei 2 anos na IBM, e foi realmente a única parte do mercado que eu trabalhei. Eu acho que a IBM, ela tem um RH muito pesado e muito em cima, ela não tolera algumas coisas, assim, não tolera nem brincadeira, assim, eu acho que é um ambiente muito sério e eu até falo para as pessoas, assim, que acaba sendo meio ruim porque não dá para ficar sendo, assim, um estagiário zoado, tipo, fazer brincadeirinhas, coisas assim, eu acho que é um ambiente muito sério. Pelo menos no meu setor, não sei nos outros setores. A IBM Research acaba sendo uma coisa mais à parte do resto do IBM. Mas, ao mesmo tempo também, eu já ouvi, assim, aqueles comentários no almoço, que é aquele machismo intrínseco que é sutil, assim, né? Aquela coisa meio, porque eu tava viajando com minha noiva, mas viajar com noiva é muito diferente de viajar sozinho, né? E, assim, esse machismo bem intrínseco e sutis que, assim, que a gente não acaba nem discutindo, porque não vale a pena, né? E na relação a UF e tal, eu acho que eu tive a mesma coisa que a Verônica, eu tive uma excelente experiência, eu fui muito abraçada pelos professores, mas eu acho que foi questão de sorte também, porque também conheço casos de meninas, amigas minhas na UF, que também já tipo, sofreram machismo por alguns professores, e também que não foi uma experiência muito legal. Não falo nem só na computação, falo também pela engenharia e tal. Então, acho que é isso, a minha experiência. Obrigada, Júlia. Nina, quer fazer algum comentário? Sim, eu posso fazer um comentário rápido. Acho que, além do que as meninas já colocaram, eu passo também por um outro tipo de preconceito, que é o racismo. Então, acho que... Logo, eu estava olhando o chat aqui, tem mais outras perguntas em relação à referência, mas o que acontece é que, tanto no espaço acadêmico quanto no espaço de mercado de trabalho, porque eu fico transitando entre os dois, já aconteceram situações
onde as pessoas hoje, elas me tratam de forma diferente justamente pelo lugar que eu estou ocupando de visibilidade. Só que foram pessoas que contribuíram muito para dificultar a trajetória dentro da área de computação. Eu acho que, como a Júlia comentou, às vezes são brincadeiras ou falas que são muito intrínsecas, e as pessoas não acham que isso não é ser machista, que não está agredindo a mulher quando eles falam. Né? Então, tem essa percepção, tem uma outra percepção de comentários de professores em sala de aula. Então, acho que lá na própria PUC, eu já conversei com vários professores sobre isso. Eu acho que tem alguns movimentos bem legais sendo criados na computação pelas professoras. A Noemi, eu não sei quem não conhece a Noemi deveria conhecer, é uma professora incrível de computação da PUC. Uma das minhas mentoras assim, de vida, ela me dá muitas broncas, mas a Noemi ajuda muita gente no movimento de juntar mais as meninas da computação para a gente falar sobre essas coisas, principalmente quando acontece de professor para aluna. Porque o que a gente percebe é que em muitos espaços educacionais não tem essa abertura para você falar sobre isso. E aí, às vezes, as coisas acontecem, as alunas ficam com aquele trauma, passa, e quando elas têm a oportunidade de falar, o tempo para você fazer alguma coisa para que isso não aconteça com outras meio que já passou. Então, a Noemi super abriu esse espaço da gente criar um grupo de meninas onde a gente está interessado em acolher as meninas que estão chegando na universidade e as meninas que já estudam. Né? Então, tem uma perspectiva, acho que dentro do espaço acadêmico, algumas medidas que podem ser tomadas. Mas já passei por várias situações e hoje eu olho e fico, cara, a galera quer me tratar bem. Me trata bem, eu aceito, porque eu não guardo rancor. Só que eu sempre tento chamar a atenção deles sobre esse comportamento, porque tem muita gente que vai vir atrás de mim, né? Que vem depois de mim. E se eles continuarem com esse comportamento, vai continuar prejudicando que mais meninas continuem. Não é nem a inserção nesse caso, é que elas continuem na área de ciências exatas. Sem dúvidas. Eu tenho aqui algumas pessoas que pediram para falar, mas me parece, não sei se eu interpretei errado, que a Luísa, que foi a última até a colocar, disse que tinha uma pergunta, eu acho que nessa mesma linha. É isso? Sim. Então porque... eu vou passar rapidinho a Luísa, só para poder manter aqui o assunto, não quebrar a conversa. Pode falar, Luísa. Sim, é porque ambas a Júlia e a Verônica falaram que o mercado costuma ser mais hostil. Eu estou entrando no mercado agora também, estou estagiando. E eu sou a única menina na minha empresa, no meu setor. Tem, tipo, uma ou outra menina em outro setor. Então, mas lá na minha empresa, pelo menos não, no meu setor, eu não ouço muitos comentários horríveis com frequência. Mas, assim, a pergunta vocês acham que esse ambiente colaborou para vocês não ficarem tanto no mercado? Tipo, e a Júlia é mais para a área acadêmica também. Tipo, acaba assustando também, vocês acham isso? Fiquem à vontade. Nina ou Júlia ou... Acho que sim. Que no final das contas eu insisti na área profissional porque no final eu de fato encontrei mais, mas com certeza assusta, assim, vontade de desistir. E aí isso vai desde às vezes pequenos comentários, né? Então acho que o que as meninas comentaram de às vezes, sei lá, quando eu entrei na faculdade a simples surpresa de você estar ali, né? Eu ouvia coisas tipo, nossa, mas por que você escolheu computação? É porque você gosta de Facebook? Tipo, eu muitas vezes, quando eu comecei a escolher engenharia de software, eu começava a escutar comentários, não, mas a Verônica é de humanas. E era uma brincadeira meio que sem maldade, assim, mas que é péssimo, né? Enfim, e aí, quando isso vai para o mercado, acho que isso me levou para situações muito difíceis. Por exemplo, acho que um dos grandes desafios na minha vida profissional foram as discussões societárias com os meus sócios a respeito de percentuais, porque isso, você definir quantos % da empresa cada pessoa tem, é uma tarefa super difícil e subjetiva, né? Não é claro quanto cada pessoa merece de percentual. E eu acho que
acho que o momento mais delicado e mais difícil para mim de me colocar e de tentar não deixar com que toda essa massacrante discurso de que ele não é meu lugar, né? No momento de eu me colocar para eu ter sociedade, para eu ter um percentual relevante e tão relevante quanto dos meus sócios homens, isso eu acho que é até hoje muito difícil para mim, porque isso não é uma coisa também que você define uma vez qual é o percentual e aquele fica fixo para o resto da vida, porque a empresa muda, tem projetos novos, você tem percentuais em novos projetos, e isso acho que foi um dos momentos mais críticos e que foi tão difícil que às vezes dá vontade de desistir, assim, caraca, eu não consigo tá nessa briga que eu tô, sabe? Então acho que é difícil, é muito difícil, desestimula muito, e aí você apostar na sua vontade, no seu amor pelo que você faz, né, para você querer ir, e também se apoiar muito nas outras mulheres. Assim, hoje eu procuro muito prestar atenção nisso para que eu possa estar junto e servir de apoio para outras mulheres que estejam passando essa situação. Assim, acho que eu demorei um pouco até para me dar conta de que isso era importante, né? Mas hoje eu busco muito isso, assim, na posição que eu estou de contratar, de poder me envolver também em eventos, em promoção de cursos, etc. Isso, cada vez mais eu percebo como isso é importante, assim, como ter tido uma referência dessa poderia ter me ajudado muito a lidar melhor com essas batalhas, com essas coisas difíceis da vida profissional. Legal. Tem uma pergunta aqui específica para a Júlia, da Mariana, que ela já fez há um tempinho, então é um pouco diferente o assunto, mas a gente é super relevante também, claro, né? Não sei se a Mariana quer fazer a pergunta ou se eu mesmo faço por ela. Vamos dar 2 segundos aqui para a Mariana decidir. Eu cheguei a responder ela por escrito, mas se ela quiser que eu fale um pouquinho mais, eu posso falar. Ah, você já respondeu aqui? Nem vi. Ah, mas fala aí. Queremos te ouvir, Júlia. Então, eu estava falando para ela que eu sempre gostei muito de redes, assim, eu acho que até antes de entrar em computação, eu era a pessoa que configurava o Wi-Fi da minha casa. E eu sabia fazer isso, não sei, por intuição, assim, e eu comecei a pesquisar mais sobre redes e ver essa coisa de IP, de DNS, e comecei a pesquisar um pouco mais sobre isso, acho que antes mesmo de entrar na faculdade. E quando eu entrei na faculdade, eu tive disciplina redes, eu lembro que eu me amarrei muito, assim, eu achei irado. E eu já sabia que o MediaCom era um laboratório legal para se trabalhar com redes na UF. Ele tem parceria com engenharia de telecomunicação também. Então, assim, eu fiz essa escolha em redes justamente por já ter me identificado antes, assim. E minha trajetória lá dentro, eu acho que pelo MediaCom ter bastante projeto e por redes ser um assunto, né, que tem muito projeto para tanto para medicina, quanto para energia elétrica, para 300 outros tópicos, assim, que se quiser eu posso falar com mais detalhe. Eu achei, assim, legal que eu consegui trabalhar com indústria, principalmente, assim. Então, eu achei mais legal ainda IC, justamente por ter muito contato com a indústria. Muito legal. Esse negócio de escolher é complicado, né? Porque a gente chega na faculdade, tem um leque de coisas para você escolher. Quem gosta de muita coisa, eu não sei o que é pior, se é gostar de muito ou não gostar de pouco. Eu acho que gostar de pouco é melhor, é bom ter muita opção, né? Sim. Mas, eu estou vendo aqui também que a Iris deixou uma pergunta para todas, né? Vocês três. Quais são as referências de mulheres em TI? De vocês, acho que até a Nina, se eu não me engano, estava começando a responder, mas se quiser complementar, ou a Verônica, ou a Júlia. Eu posso começar falando, então vou começar falando que a Verônica e a Nina já são referentes para mim. Legal. Sério, vocês são maravilhosas. Mas acho que a primeira pessoa que eu pensei mesmo foi aquela mulher, a Kate, que descobriu, que montou a primeira foto do buraco negro. Eu lembro que quando saiu todas as notícias, todas as coisas dela, assim, eu lembro que eu assisti o TED Talk dela logo em seguida que saíram as notícias e eu fiquei, assim, maravilhada. Eu falei pra todo mundo, nossa, meu sonho da minha vida é ser essa mulher, assim, né?
E hoje ela é professora e ela trabalhou muito tempo no MIT e tal. E quando eu vi ela na Supercomputing, eu lembro que eu entrei meio em choque, assim. Foi muito, muito, muito bizarro para mim. Obviamente, eu tive a ousadia de pedir para tirar uma fotinho com ela. Então, tem uma fotinho do registro. Acho que ela que é minha referência no momento. Muito bom. Verônica, quer comentar? Eu comentaria também da Sheryl Sandberg, que é CEO do Facebook. Ela, inclusive, tem um livro muito bom chamado Lean In. Não me lembro do nome do livro em português, mas se vocês colocarem Sheryl Sandberg, Facebook, vocês vão achar o livro dela. É um livro muito bom, que fala sobre feminismo e posição de mulheres dentro da computação. E acho que foi um pouco divisor de águas para mim esse livro, no sentido de me dar conta do machismo todo que eu já estava vivendo sem me dar conta, né? Porque o machismo, ele é o status quo, muitas vezes ele simplesmente parece natural, você não se dá conta que aquilo é ruim, até que de repente você olha para trás e fala, caraca, mas olha só o que estão fazendo comigo. Então, eu acho que foi uma pessoa marcante na minha vitória. Nina, quer comentar? Eu diria assim que as professoras que eu tive, que eu tenho aula, elas são muito, muito importantes assim, de referências não só de como dar aula, mas referência dentro da pesquisa, dentro do campo que elas atuam de computação. Então, a Noemi, que eu já citei aqui, a Ana Lúcia Moura, que se aposentou, nossa, a melhor professora de programação que eu tive, né? Sem sombras de dúvida. E a Clarice Sieknius, que eu não sei se vocês conhecem, mas ela é uma das... Pode continuar. Clarice é maravilhosa. Eu vou me controlar aqui, pode continuar. Gente, sério. Clarice é O impacto maravilhosa. que eu tive de ter aula com ela no primeiro período, quando eu olhei, eu falei, cara, eu não acredito que eu vou ter aula com ela logo assim, no primeiro período de interação humana no computador. E Gente, ela é eu tô super amando a acessível. Nina. Eu contratei a Nina para vir falar bem da minha área. Desculpa, continua, Nina, foi mal. Ela é super acessível. Eu conversei muito com ela durante as pesquisas que eu fiz na universidade, durante os projetos que eu fiz fora da universidade. Então, eu até lembro que eu falei assim, Hugo, eu vou pedir ela para ser minha orientadora. Aí o Hugo falou, olha, você acha que eu sou casca grossa? Porque você nunca trabalhou com a Clarice. E eu sempre eu sempre quis trabalhar com ela, mas ela se aposentou um semestre antes de eu começar meu TCC. A Ana Lúcia também se aposentou. E o Hugo tá caminhando para aposentadoria. E aí eles me deixaram os pupilos deles para serem meus orientadores, assim, no projeto final, mas eles já me orientaram a vida toda. Então, assim, de brasileiros, eu diria essas professoras. E tem a Rediete Abebe, que é uma cientista da Etiópia, e que ela trabalha com um assunto que eu gosto muito, que é robótica e inteligência artificial contra a desigualdade social na Etiópia. Hoje ela pesquisa em Harvard, mas ela mantém a pesquisa dela para ajudar na Etiópia. Então, assim, a robótica é algo que eu gosto muito, é uma área que eu gosto muito, só que eu tenho que ter cuidado para pesquisar ela, porque é muito cara os recursos, né, os acessos que eu tenho que ter. Então, por isso que eu corto o caminho no pensamento computacional e nos algoritmos. Mas eu diria essas mulheres, assim, fazem... Nina, eu preciso concordar, não pode, eu só preciso concordar primeiro com a Nina, porque eu ia falar, se eu pudesse, né, se eu fosse uma convidada, eu ia falar a professora Clarice Sieknius também, porque ela foi minha orientadora de mestrado e de doutorado, é minha amiga também, né? Então, eu só preciso agradecer a Nina por falar o nome dela. Mas vamos lá, Verônica, desculpa. Me lembrei também de uma pessoa para complementar, que recentemente eu descobri, eu não sabia, mas o Nubank foi fundado por 3 pessoas, uma delas é uma mulher, Cristina Junqueira. Eu não conheço ela pessoalmente ainda, gostaria muito de conhecer, estou correndo atrás para ver se eu consigo conhecê-la. Eu descobri, lendo sobre a história do Nubank, descobri que ele foi fundado por uma mulher também, e aí eu, por acaso, comentei com um dos meus sócios, eu queria muito conhecer a Cristina Junqueira, fundadora do Nubank. Primeira resposta de um dos meus sócios, Nubank foi fundado por um homem. Aí cara, eu acabei de te falar que foi fundado por uma mulher, acredita em mim, sabe? Não rebate. Foi fundado por 3 pessoas, uma delas é uma mulher, que eu acabei de te dizer o nome. Mas, enfim, só mais um gostinho de invisibilidade feminina. Tem que provar, né?
Eu tenho aqui a Samantha, que já está esperando há um tempinho para falar, então, Samantha, por favor. Eu acho que a Iris, ela queria falar na sequência, se fosse relacionado ao assunto de inspiração e tudo mais, pode falar, porque eu não vou falar nada a ver com isso. Aí já Eu vi é uma aqui, continuidade do assunto. Iris, é a sequência do que estava sendo comentado ou é outro assunto? Isso. Então, Só para beleza, pode agradecer falar, você, então. só para agradecer. Eu já conheci a Nina de uma palestra da Python, sempre falo para ela, te conheço da Python. E já é minha referência. E agora a Júlia e Verônica também, vou seguir vocês, acompanhar o LinkedIn. E também vou ver todas as referências que vocês deram. Eu sou aluna à distância aí da UF, pelo curso de TSC, e estou nessa luta também de ficar no mercado de TI. Estou fazendo transição de carreira e estágio, e estamos na luta. Obrigada, gente. Obrigada a você, Iris. Então, Samantha, agora é você, se você quiser falar. O que eu ia falar é que eu acho que a maioria das alunas que estão aqui na roda de conversa, elas provavelmente vão estar tão um pouco acuadas como eu, porque no geral a gente não tem tantas conquistas assim, eu acredito, na área. Eu, por exemplo, estou estagiando, tem um ano que eu estagio, eu não fiz muita coisa, por isso que eu fiquei babando com vocês, contando a história de vocês, porque isso acaba inspirando bastante. Eu acho que a maioria das alunas provavelmente tem o mesmo sentimento de eu, de ficar um pouco assim, perdida no lado acadêmico. Eu falo isso muito mais focando assim, em sistemas de informação, que é um curso um pouco mais voltado para a área de mercado, né? Então, principalmente as calouras, eu acho que a gente leva um tempo até poder se identificar. Eu achei incrível que a Júlia, por exemplo, ela já gostava um pouco da parte de redes, eu sempre odiei. E eu também demorei para identificar o que eu gostava na área, eu só passei a identificar muito mais quando eu estava estagiando. E aí eu comecei a ter mais ideias de o que fazer, como que eu posso ajudar para a sociedade, porque meu foco sempre foi fazer TI para poder levar algo útil para a sociedade, nunca foi só quero programar. E, enfim, acho que é isso. E eu também queria saber de vocês qual foi a motivação que, assim, vocês sentiram para poder se tornar, assim, essas mulheres magníficas que vocês são na área, e não só de inspiração, mas da onde que surgiu todas as ideias para poder participar do que vocês participaram, de correr atrás. Perguntas bem fáceis, vamos lá. Júlia, Nina, Verônica. Eu acho que para eu fazer tudo isso, eu acho que principalmente querer pesquisa é que eu sempre quis muito mudar o mundo, assim, e eu acho que a pesquisa é uma forma de mudar o mundo, porque uma vez que você publica um trabalho, existem outras pessoas que vão ler, e eu prezo muito também pela pesquisa didática, ou seja, que outras pessoas que sejam fora da área consigam ler e entender o seu trabalho, né? Então, assim, para quem que a gente está fazendo pesquisa? Vai fazer pesquisa só para um núcleozinho da computação? Não, assim, eu prezo muito pela pesquisa que seja conhecida por todo mundo, pelo mundo. Então, eu acho que, para mim, esse foi o principal motivo de querer embarcar um pouquinho na área acadêmica e, por gostar muito de indústria, também querer ter um pezinho no mercado. Eu gosto muito de trabalhar com cliente, eu gosto muito de trabalhar com muita gente e participar de projetos grandes. E eu acho que é isso. Nina, Verônica. Bom, contando um pouco das minhas motivações para empreender, acho que todo mundo tem essa vontade também de mudar o mundo, né? E aí, acho que a forma que eu encontrei de tentar mudar o mundo foi tentando construir, acho que a empresa dos meus sonhos e, através disso, também construir algo grande o suficiente para aumentar o meu impacto. Então, eu tenho ainda, né, e antigamente tinha mais, uma sensação de ser muito pequena, né? Acho que todo mundo fica meio assustado diante de quantos problemas tem o mundo, e aí você tenta fazer alguma coisa, o que você faz é tão pequenininho, você se sente tão, caraca, minha alçada aqui para atuar é tão pequena, e aí eu comecei a pensar,
que se eu conseguisse construir uma empresa grande, de muito sucesso, eu conseguiria ter mais alçada para fazer mais coisa, para ter mais projetos, né? E acho que isso sempre foi o meu norte. Além de, claro, tem toda a motivação envolvida de eu gostar muito do que eu faço, né? Mas quando eu penso no meu objetivo principal, no por que eu quero, por que eu trabalho 10, 12 horas por dia, fim de semana, porque eu vejo acontecendo. Hoje que a Inoa é uma empresa absolutamente desconhecida, porque a gente investe um total de R$0 por ano em marketing. Mas hoje a gente é uma empresa bem relevante no mercado. Para quem conhece mais a fundo o mercado financeiro, acaba conhecendo a gente. E hoje eu já consigo começar a ver esse plano entrando em ação. Então, hoje eu tenho a oportunidade de patrocinar alguns projetos sociais. Tem um projeto social de educação chamado Alicerce, que eu patrocino. Agora eu estou me envolvendo também com uma ONG chamada Junior Achievements, para patrocinar cursos de programação para mulheres, especificamente. Então, hoje, a grande motivação é isso, aumentar a minha capacidade de ter impacto, de fazer diferença no mundo em mais larga escala. Perfeito. Nina. Então, contribuindo aí, complementando as meninas. Antes eu queria fazer um comentário que a Samantha trouxe, acho que todo mundo fica perdido no início da faculdade, independente se está fazendo iniciação científica ou estágio. Em computação também, porque ainda é muito difícil a gente saber aonde que a gente consegue atuar, né? Eu acho que a maior dificuldade de conversar na universidade é saber o que você está estudando um monte de coisa e você vai fazer o que com ela. E eu passei por esse momento logo que eu entrei na universidade. Eu sempre gostei muito de estudar. E, de repente, eu entrei numa universidade, que foi a PUC, que tinha um monte de coisa, né? Que muitas oportunidades e, ao mesmo tempo, eu não sabia os caminhos para chegar em nenhuma delas. Então, eu lembro com muito carinho que me ajudou muito. Primeiro, as conversas que eu tive com os professores, eu fui muito sincera. Eu bati na porta do meu coordenador, o Ivan, que ainda é coordenador de ciência da computação. Falei, Ivan, olha, eu quero seguir na área acadêmica, mas eu também gosto do mercado de trabalho. E eu quero que você seja muito sincero. Eu falei assim com ele, bati na porta dele e falei isso. Ele primeiro falou assim, mas você é caloura? Gostei da sua iniciativa, mas você está muito nova para você me fazer essa pergunta. A pergunta foi, eu quero seguir a carreira acadêmica, mas eu também gosto do mercado de trabalho, eu quero saber se o curso vai me proporcionar isso. E aí, claro, né, que primeiro ele teve que responder como coordenador da instituição, dizendo todas as maravilhas do curso, e depois ele falou, tá, Ana, agora eu vou te passar a real. Olha, muitos alunos desistem de ciência da computação porque é muito difícil, tem muitas matérias complicadíssimas, e aí ele foi falando, eu falei, interessante, tem um desafio aí. Mas você tem alguma sugestão sobre laboratório ou algo do tipo que eu posso fazer? E aí, na época, ele falou que eu estava era muito iniciante para eu iniciar em algum desses projetos. Mas era para eu prestar atenção nos laboratórios e nos coletivos e no que estava acontecendo na universidade. E aí foi que eu entrei no projeto orientado. Eu acho que não tem um caminho só, não tem só uma sugestão. Infelizmente é essa, não tem uma resposta, mas tem os caminhos que você vai trilhando, que no final, quando você agora está me formando, você vira e fala assim, caraca, aquele projeto que eu entrei meio perdida me ajudou muito no que eu estou construindo agora. Então eu diria isso, acho que se sentir assim é algo que todo mundo passa na universidade, não se enganem, que agora eu estou rindo aqui para vocês e contando várias coisas, mas o início é totalmente escuro, o início totalmente cego, assim, eu estava assim, meu Deus, como que tudo vai acontecer? E sobre objetivos com a área, eu sempre gostei de robô. Eu ia me apresentar, mas eu não vou fazer isso. Mas eu ia me apresentar que eu agora, no momento, eu estou me apresentando assim. Eu sou a Nina da hora e eu faço os robôs por aí. Porque eu tentei encurtar um pouco o meu momento com a robótica. Mas é uma área que eu gosto muito, então foi uma área que me iniciou para a computação. Né? Eu assistia muita coisa, pesquisava muita coisa quando estava no ensino médio. Não conseguia participar de campeonatos, porque as minhas escolas, as escolas que eu estudei, elas não tinham esse propósito. Não tinha esse impulso, né, os professores. Mas, quando eu entrei na universidade, eu participei de tudo. Então, foi uma área que me ajudou muito para o que eu estou fazendo hoje,
pesquisando com pensamento computacional e algoritmo. Então, foi o que mais me motivou. E eu também acredito que a computação ela não pode ser por si só. Tipo, só que ótimo programador, beleza, parabéns. Mas o que você está fazendo para contribuir para a mudança que o mundo precisa? Então, eu acredito que a computação tem esse objetivo e que a gente precisa ter muitas pessoas pensando de forma coletiva para que esse objetivo não se perca no meio do caminho para o lado negativo da coisa, que toda área tem, o lado positivo e o lado negativo. Acho que é isso. Exato. Perfeito. Olha só, eu tenho aqui algumas pessoas que pediram para falar, e vou mudar um pouco a ordem, só vou chamar a Camila primeiro, antes do Gabriel, porque a pergunta dela tem um pouco a ver, né? Ela fez a pergunta por escrito, não sei se ela quer falar aqui, Camila. Então, vou fazer a pergunta por ela. É uma pergunta para a Júlia, relacionada ao IC, né? Se em algum momento você desanimou em fazer a iniciação científica, e o que te motivou a continuar. Então, como a gente está falando um pouco sobre essa questão, as dificuldades, né, e motivações ou não, então, de repente, você podia já pegar carona nisso, Júlia. Acho que a coisa mais óbvia de qualquer pessoa que se desmotiva com iniciação científica é a bolsa. Você ganha R$400, que é quase assim, um preço simbólico por tudo que você faz, né? Então, assim, é o que eu falei, a pesquisa, eu acho que a pesquisa é uma coisa extremamente desvalorizada no Brasil. Lá fora é um pouco diferente, assim, em outros países que eu já tive a oportunidade de visitar. Mas eu acho que o que me motivou a continuar principalmente foram a minha orientadora, a Débora. Ela, cara, eu sei lá, fazia tudo errado. Ela falava, não, tá tudo bem, vamos refazer. Ela me botava no colo e assim, me ajudava, sabe? E a Iona também, que foi minha co-orientadora, que era aluna de doutorado da Débora, ela também, pô, me ajudava horrores, virava noite não, mas, tipo, respondia mensagem de 2 horas da manhã pra mim no WhatsApp, quando eu tava morrendo no TCC. Já ficou até 9 horas da noite comigo no laboratório da UF. Eu acho que a atenção que eu recebi na minha iniciação foi fundamental para eu continuar. Muito bom. É bom que o nosso compromisso com os alunos vai só ficando mais forte com os testemunhos aí de vocês. Aí o Gabriel, né, pediu para fazer uma pergunta, não sei se ele mesmo quer fazer, ou se eu também faço por ele, estou procurando aqui, achei. Gabriel, quer falar? Não? Então, vocês têm ideias ou sugestões para tentar chamar mais meninas para a área de TI? E alguma ideia de como as meninas da área podem se apoiar? Pergunta para as 3. Olha, a Iris até citou aí o encontro de Python. Tem muita diferença para mim o grupo PyLadies, eu não sei se vocês conhecem aqui. Tem na UF, acho que é a Cris Motinha que puxa. É isso, né? É um grupo de meninas que programam Python e eu acho que eu comecei em 2017, que eu fui no primeiro encontro, 2016, 2017. E eu acho a comunidade Python uma comunidade incrível, porque primeiro que elas constroem, e depois a gente criou isso lá na PUC, mas constrói um ambiente seguro desses encontros das meninas na programação, e depois constrói o Python Rio, ou Python, um evento que aí junta todo mundo. E sempre eu já vi assim, algumas iniciativas, para os meninos participarem dessas iniciativas, eles precisam levar uma menina com eles. Né? Então, aí foi uma forma que foi se encontrando para a gente acabar não, mas discutir menos, né? Porque quando cria esses espaços, os meninos perguntam, mas vocês não estão segregando? Não, cara, a gente está criando um espaço seguro para depois colocar todo mundo junto, porque o que falta são espaços seguros para as meninas se comunicarem e falarem. Então, eu diria que é um bom exemplo. Eu acho que essa coisa de chamar as meninas de TI, Gabriel, essa sua pergunta é boa, mas é uma pergunta de $1 milhão, porque passa por várias etapas. Passa pela etapa, primeiro, da autoestima das meninas, para se sentirem à vontade no curso, pelo ambiente seguro, e depois de elas saberem do acolhimento, se vai ter acolhimento só durante um tempo, ou se, de fato, elas vão estar num ambiente acolhedor. Isso faz muita diferença antes da gente chegar em questões mais técnicas, porque você está construindo um ambiente acolhedor para as pessoas vão conseguir desenvolver tecnicamente bem. E queria fazer uma correção aqui do que eu falei, porque agora que eu estou num projeto que envolve
pessoas com deficiência, e aí eu aprendi que eu não posso falar mais, que mudou o termo, pessoas deficientes, pessoas com deficiência. Um amigo chamou a atenção, que eu falei aqui de estar totalmente cega no início do curso. Isso também é uma forma de falar, e já me corrigindo para vocês entenderem, quando a gente começa a fazer projetos com iniciativas ou pessoas que a gente nunca teve contato diariamente, a gente vai revendo algumas falas. Então, eu queria só corrigir essa fala do cego, porque eu acho que ficou... Depois que eu falei, caraca, eu estou fazendo um projeto com o Jorge e eu soltei essa. Então, é uma correção aqui de que eu poderia ter falado de outra forma. Posso falar que eu estava somente perdida. Isso já basta. Tranquilo. Verônica? Queria, complementando o que a Nina falou, ela falou, responder por que as mulheres não estão aqui é a pergunta de $1 milhão. Eu concordo, eu corro muito atrás dessa resposta, porque eu queria muito conseguir mudar esse cenário. Uma coisa que está muito na minha atenção no momento, eu tenho tentado buscar, é conquistar as meninas desde bem mais cedo, assim, desde a infância, porque eu acho que o problema começa muito cedo, né? A minha paixão por videogame, por exemplo, eu na escola eu sofria maior preconceito das meninas por causa disso. As meninas não jogavam videogame e me excluíam por causa disso. E aí eu ia, sem elas saberem, eu ia para casa dos meninos jogar. Quando eu entrei na faculdade, quase todos os meus colegas de turma, todos homens, né? Quase todos eles já tinham tido alguma experiência de programar antes da faculdade, e eu não tinha nenhuma. Então, eu já entrei na faculdade com uma sensação de que eu já estou atrás, né? Então, hoje, eu olho muito para isso, assim, para essa construção do interesse e da habilidade desde criança. Eu acho que é muito importante a gente investir nisso. Infelizmente, eu conheço poucas iniciativas. Eu achei super legal que tanto a Júlia quanto a Nina comentaram que elas já tiveram experiência de trabalhar com aulas para esse público mais novo, né? E eu acho isso super importante. Eu conheço poucas iniciativas disso. Eu gostaria muito de incentivar, patrocinar, participar desse tipo de iniciativa. E eu acho que isso tem um poder de mudar as coisas de verdade, assim, porque é realmente uma questão que eu sinto que vem desde muito cedo. Maravilha. Verônica, pode deixar que eu vou te mandar aqui umas oportunidades para você ajudar a gente, porque Beleza. Em relação a projetos, a gente hoje mesmo estava falando sobre isso no Meninas Digitais, né, que é um programa do Brasil, na UFL Include Meninas, de como a gente precisa de parceiros na indústria para motivar os projetos que já existem, né? Mas muito obrigada. Vamos lá, peraí que eu me perdi, que eu fiquei emocionada aqui. Agora é a Gabriela que pediu para falar. Gabriela. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Queria agradecer aí por todas vocês que estão falando. Eu já conheço todas que estão falando. A Nina eu conheço só de fã mesmo, mas eu trabalho com a Verônica e a Júlia é uma das minhas melhores amigas. Então, assim, uma pergunta que me surgiu foi depois da fala da Samantha, em que ela falou que tinham muitas meninas que estavam um pouco perdidas e que são calouras e tudo mais, e eu fiquei pensando, porque eu fiz técnico e eu já sofri situações extremamente desconfortáveis e de machismo no técnico, com o professor da UF e no mercado de trabalho também, numa empresa que eu já trabalhei. Então, assim, em absolutamente quase todos os ambientes que eu participei, eu tive isso. E, na época, eu ficava muito sem saber o que fazer, sem saber como me posicionar. Então, assim, eu já era feminista, já tinha plena consciência de que aquilo era errado e eu não devia estar passando por aquilo. Mas, assim, entre saber que isso aqui é errado e tomar uma atitude para isso não voltar a acontecer com outras pessoas, é um salto, né? Então, assim, eu fiquei perdida na época e uma coisa que me ajudou muito foi participar do Include Meninas, né, na UF. Então, assim, lá a gente teve uma orientaçãozinha. Mas eu queria saber, assim, mais perguntando para, de repente, quem não tem ainda essa visão, se vocês teriam alguma
algum conhecimento, assim, alguma coisa que de repente vocês gostariam de ter ouvido quando vocês estavam começando, algum conselho? Porque é genérica a pergunta, né? Mas é só porque eu fiquei pensando nisso, que de repente faltava para mim, principalmente na época do técnico, uma orientação, assim, de como lidar com essa situação, como superar isso, e é isso. Amiga, eu compartilho muito com você isso tudo. Eu lembro que, cara, quando eu entrei na computação, 10 garotos foram me adicionar no Facebook, eu nunca tinha olhado na cara de nenhum. E, gente, o que está acontecendo? E aí eu percebi que, assim, era eu e mais uma menina que tinha entrado, ou mais duas, alguma coisa assim. E, assim, uma coisa que eu já senti falta foi, caramba, por que não tem nenhuma menina, sei lá, me adicionando ou falando comigo, assim, no momento que eu entrei na faculdade, né? Porque tem 15 garotos aqui me adicionando que eu nunca vi na vida, né? E uma coisa que eu pensei justamente até quando eu tirei trote foi que, cara, eu não posso deixar mais nenhuma menina, enquanto eu estiver dando trote, sozinha, porque é horrível, é péssimo. Então, eu acho que, pô, se você já entra no primeiro período e você já tem uma menina que consiga conversar, já é um enorme privilégio, eu acho que isso é uma coisa incrível, mas, infelizmente, se você não tem esse privilégio de ter uma menina, seja ela, entende? Eu acho que é isso, para mim, funciona um pouquinho assim. Muito bom. Nina ou Verônica querem complementar? Eu quero. Acho que o conselho que eu daria é não deixa passar, tipo, não se sujeitem. Eu acho que a gente tem o privilégio de trabalhar numa área que é um mercado muito aquecido. Então, se você trabalha numa empresa e seu chefe é babaca, ou se você tem vários homens trabalhando com você que são machistas e que estão te incomodando, procura outra empresa, porque tem várias empresas legais para trabalhar com muito mais inclusivos, né? E essas empresas que estão tendo essa atitude machista, elas vão ficar para trás, sabe? Elas estão perdendo essa oportunidade. Então, acho que eu fiquei pensando nisso depois, lá atrás da pergunta da Luísa, sobre, pô, essas coisas desestimulam pra caramba. E, tipo, mas não deixa elas te desestimularem. Esquece essas pessoas, elas não valem a pena. Assim como eu esqueci esse cliente que eu mencionei, que eu fui fazer a apresentação e o cara não se dirigia a mim, só se dirigia ao meu estagiário porque ele é homem, eu esqueci que ele existe. Foda-se, não quero vender meu sistema para você, se arruma outro. Então, a minha recomendação seria esquece essas pessoas e procura pessoas que sejam empresas e clientes e lugares que te respeitem e que saibam o seu espaço. Muito bom. E, Nina? Acho que complementando as meninas rápido, eu diria que muito do que a Júlia falou faz muito sentido. Se você não encontrar essa menina logo que você chega na universidade, seja essa menina, porque você vai estar fazendo diferença muito para o ambiente. É realmente um ambiente muito difícil de você lidar. Eu acho que em toda universidade, todo curso de computação é isso, sabe? Não depende da universidade, é uma coisa do ambiente do curso mesmo. E eu complementaria para você não deixar de falar as coisas, sabe? Acho que a gente, quando está num ambiente que a gente não se sente confortável, a gente tende a ficar cada vez mais calado. Quem já é tímido fica ainda mais calado. Então, eu acho que não deixar de falar as coisas quando acontecerem, tanto boas quanto ruins. Eu acho que agora eu tenho visto um movimento legal em alguns lugares de professores ou de coordenadores ou de pessoas que têm formas de mudar estruturalmente alguma coisa dentro dos cursos, dentro dos ambientes acadêmicos, de ouvir mais os alunos. Eu confesso que quando eu entrei na universidade eu não tinha essa percepção e eu não sabia com quem que eu falaria as coisas. Então, acho que aproveitar esse momento e falar e trazer pontos e fazer eles conhecerem, porque tem muita gente que se forma e os professores depois, assim, tipo, faz coisas muito importantes para o mundo e os professores não ficam sabendo, porque o professor não sabia nem quem era aquele aluno na universidade, a universidade não sabia nem quem era esse aluno. Eu falo muito de universidade porque eu tive que entender que para eu ajudar na mudança que eu quero ajudar na educação como um todo, eu preciso conhecer esse sistema.
Porque logo que eu entrei na faculdade, eu reclamei muito da forma da avaliação, um monte de coisa. E aí o Hugo falou para mim, Ana, eu entendo tudo que você está falando, eu concordo com essa educação do século XIX, eu concordo que você se sente ansiosa porque você está fazendo coisas legais do lado de fora e chega aqui e você se sente presa. Mas só que para você mudar alguma coisa, você precisa conhecer o que está de errado. E eu peguei isso para mim e eu comecei a perceber o que eu podia ajudar a mudar na universidade, no curso, e comecei a colocar isso, sabe? De forma, claro, respeitosa, não é chegar a botar o dedo na cara da professora, tá errada. Não, gente, não é isso. Tem alunos que perdem totalmente a noção e falam assim, mas tá tudo errado. Não, não é isso, mas é você tentar equilibrar esse meio. Não é fácil, porque não é todo professor que está aberto a ouvir, mas a gente precisa procurar esses professores na universidade. Eu acho que faz muita diferença quando a gente fala. Eu sei que é difícil, como eu disse, para quem é mais tímido, se torna mais difícil ainda no ambiente que não é acolhedor, mas precisa encontrar formas de se fazer, de você ser ouvido, sabe? Para você se sentir pertencente àquele lugar. Eu acho que o fato de você não se sentir pertencente a um ambiente contribui muito para que você não consiga se desenvolver nele. Muito bom. Eu estou adorando isso tudo, estou aprendendo muito. Vamos lá, tem mais duas pessoas que querem falar, que é a Samantha e que é a Luísa. Então, Samantha, fica à vontade. Eu ia comentar que, acho que há 1 ano e meio, 2 anos atrás, a gente criou um grupo no WhatsApp de alunas do IC, que a gente decidiu fazer um grupo somente com as meninas, tanto de ciência da computação quanto de sistemas de informação. A gente segue colocando todo o período calouras no grupo, a gente não deixa o link divulgado do grupo, né, porque é meio perigoso, nunca se sabe. Então, a gente adiciona na mão mesmo todas as alunas que vão entrando ou pedindo para participar, que às vezes saem, depois querem voltar, né. A gente já tinha feito algumas rodas de conversa, a gente começou com isso, acho que ano passado, a gente chegou a fazer 2 ou 3, não lembro. Mas os temas sempre eram muito relacionados a dificuldades, né. E foi algo assim, que eu até fiquei muito emocionada na primeira roda de conversa que eu cheguei, e acho que tinha umas 15 meninas, e eu falei, caraca, eu tô numa sala no Instituto de Computação, que só tem mulher, isso é muito esquisito, é muito atípico. E aí a gente se sentiu muito à vontade, a gente levou comida, blá, blá, blá. E aí era até algo que eu tava conversando com a Luísa, que a gente sempre tem dificuldade para poder falar da nossa vivência na área, né? Então acaba sendo difícil a gente comentar as nossas vitórias. Apesar de eu já achar que é uma vitória a gente conseguir ficar nessa área e ter que lidar com todos os tipos de comentários, né? Que eu sei que não é só da nossa área, mas lidar com comentários direcionados à nossa área e a gente ser mulher na nossa área. O tema até foi, a gente pensou em colocar vitórias muito mais para poder tentar diferenciar e poder, sei lá, inspirar as meninas. Eu, por exemplo, fiquei mega inspirada. E olha que eu já estou no 6º período, estagiando, e não sei direito ainda o que eu quero da minha vida na área. Então, se eu já fiquei inspirada, eu imagino até quem entrou esse período e não conseguiu nem cursar o curso, né? Cursar o curso foi complicado, mas deu para entender. Enfim, era só isso. Obrigada, Samantha. Eu não sei se as meninas querem comentar, né? A Nina, a Verônica ou a Júlia, ou se a gente passa para a Luísa. Fiquem à vontade. Luísa, se quiser fazer a pergunta também, ou comentário. Eu vi que a Giovana também pediu para falar. Não, é exatamente o que a Samantha falou. A gente estava comentando aqui no privado, assim, tipo, que a gente está tão acostumado a falar todas as nossas dificuldades que a gente fica meio até perdida, acanhada de como falar das coisas boas, né? Tipo, a gente precisa mais conversas positivas, eu acho, porque o negativo tá toda volta, a gente já sabe, tá na pele, a gente tem que continuar conversando, sim, mas de vez em quando exaltar a gente também é muito importante. Não, era só um comentário do que a Nina tinha falado um tempo atrás, tipo, que no início estava perdida, não sei o quê. Aí eu ri com a Samantha aqui, desesperada, porque a gente já está no 6º período, a gente continua perdida. Aí veio a pandemia, a gente não pode fazer nada agora, tipo, a gente quer fazer um monte de coisa, não pode fazer nada. Tipo, eu acho que não somos as únicas também, deve ter algumas meninas aí no chat não sabendo o que falar diante de tantas mulheres incríveis que a gente fica até meio intimidada. E a outra coisa que eu quero falar é que sobre o que a Nina falou agora também, de quando acontecem coisas na universidade, o nosso DA, o DA de RSI, a gente
é relativamente novo, e a gente está tentando ter uma posição de ser 100% aberto com os alunos, e sempre que alguma coisa assim acontecer, meninas, pode procurar a gente, que a gente vai fazer. Se vocês não querem que tipo, fique anônimo e tal, a gente faz o que der. Aí vem pro DA, fala com a gente, pô, aconteceu isso, fala com a gente que a gente tenta fazer essa ponte com os professores e com a direção e a coordenação. Porque, né, realmente, se você está sozinho, você fica meio perdido com quem falar, né? Então, eu tô aqui, a Samantha e a Jennifer também entrou antes do DA, estamos aqui à disposição de vocês, gente. O que acontecer, pode falar com a gente, qualquer coisa. Não é só ruim, não, também pode falar coisa boa pra gente. É isso. Eu só queria fazer um comentário, que vocês estão falando muito de estar perdido. Mas, gente, estar perdido é a primeira etapa de você... É o primeiro sinal de que você está construindo alguma coisa. Porque se você não está perdido e você acha que está tudo bem sempre, é porque você não está percebendo tanto de oportunidade que você está perdendo de experiência e de construção, sabe? Então, aproveitem o tempo de estar perdida. Vá por mim, porque você pode experimentar um monte de coisa. Eu sei que gera ansiedade, você não dorme, você fica assim, caraca, cara, eu tô estudando pra quê? Eu sei que passa um monte de coisas na cabeça, mas é aproveitar esse momento que tá passando um monte de coisa na cabeça de vocês, que vocês podem experimentar e refletir sobre. Porque chega um momento que você tá muito convicto do que você quer fazer, e aí você pode se perder e não refletir tanto sobre a sua vida. Então é um momento de reflexão, levem para esse lado. Eu tô falando isso hoje porque hoje eu tenho essa percepção, mas também no início eu fiquei igual vocês estão agora. Gente, eu tô perdido, o que eu vou fazer? Mas pensem por esse lado que é a primeira etapa, é o primeiro passo para vocês mudarem alguma coisa. Eu também queria pegar esse gancho da sensação de estar perdida. E também, quando em algum momento alguém lá atrás falou sobre de onde vêm as ideias para você construir coisas, as minhas ideias vieram muito do eu estou perdida, o que eu faço? Vou fazer alguma coisa, vou fazer o que vai aparecendo aqui, né? Então, a Inoa, quando começou, ela era uma empresa absolutamente perdida. A gente fazia projeto que ia desde combate à dengue até sistema de porta-curtas, de curta-metragem, passando por Rock in Rio e mercado financeiro, e a gente ia fazendo e não sabia direito como, e experimentava de um jeito, de outro, e um mercado e outro, né? E aí, depois de um bom tempo fazendo, e perdido, experimentando, aí você vai descobrindo, não, eu gostei disso, não gostei daquilo. Eu acho que, talvez, e aí falando um pouco mais de empreendedorismo e de startup, né? Acho que um grande erro de quem busca abrir uma startup, que eu vejo que é muito comum, é você achar que, de repente, você está lá sentado e vai ter uma sacada genial, e aí, caraca, essa é a ideia, e essa ideia vale tudo, e pronto, você vai construir uma empresa que vale bilhões. Na minha experiência, não é que funciona. Funciona você estando perdido, experimentando. Hoje a gente tem produtos que são um sucesso no mercado, que valem muito dinheiro, e a gente jamais teria conseguido pensar esses produtos sentar num papel só rascunhando, né? A gente descobriu a necessidade desses produtos, a gente descobriu o que a gente podia construindo, né? Fazendo, experimentando, indo lá, arriscando, né? Tipo, chegando no cliente, mesmo sem ter nada ainda, mas chegando e sendo sincero, olha, não tem muita coisa ainda, mas olha, estou cheio de vontade de aprender e fazer alguma coisa para você, né? Então, na minha experiência, é muito aproveitar essa sensação de perdido para ir experimentando muita coisa, e ao experimentar as coisas aparecem, as coisas legais aparecem, e você vai descobrindo as coisas que você gosta. Perfeito. Pessoal, temos uma última pergunta, né, que a Giovana vai fazer. Como a gente já são 8h40, a minha proposta é assim, né, que a Giovana faz a pergunta, e aí, né, não sei exatamente o que ela vai perguntar, claro, vocês três, na medida do possível, se quiserem, respondem, e de repente já encaminham, assim, um fechamento da fala de vocês, né, para a gente se despedir, porque a gente tem esse limite, e depois eu também me despeço de todo mundo. Pode ser?
Pode ser, Samantha e organizadoras? Samantha, Luísa, Jennifer. Pode ser sim. Eu acabei até de colocar o formulário de presença no chat. Isso é para os alunos que estiverem precisando, né, de horas para atividade complementar, que essa roda de conversa está valendo. Então é só preencher o formulário que está no chat. Ótimo. Então, Giovana, fecha aí, faz uma última pergunta aí para gente. Não é nem mais uma pergunta, mas é mais complementando e falando um pouquinho aqui da experiência. Eu gostei muito do que a Nina falou sobre é importante falar, é importante não se calar quando a gente vê esses casos de machismo. Eu vejo muitas meninas com medo de levantar a voz e acusar a pessoa, né, virar e falar assim, oi, olha, o que você está fazendo é meio errado, não é legal. Com experiência própria, eu levantei a mão muitas vezes e falei que estava me sentindo incomodada com alguma situação. A gente pode ter medo de, mas eu vou perder meu emprego, vou perder meu estágio. E se você perder é porque não era para estar ali, sabe? Porque essas pessoas não merecem. É importante falar em casos onde um ambiente é tóxico, não vale a pena para a nossa saúde mental. E estar perdida é parte do caminho aí, realmente. Eu acho que se a gente está perdido, a gente está no caminho certo. E é isso. Muito bem, maravilhoso. Então, se Nina, Júlia, Verônica toparem, né, fazer esse encerramento aí, todo mundo já está feliz da vida, mas se vocês puderem doar mais um pouquinho ainda de vocês para a gente. Eu concordo com a Giovana, a gente não pode se calar, a gente tem que falar, tem que recorrer para quem a gente puder recorrer, seja na faculdade, para coordenação, seja na empresa, para o RH. Se o RH não der conta, é o que a Verônica falou, sai, passa para a próxima. E eu tinha visto aqui no chat que o Lucas tinha falado como é que os homens poderiam apoiar, né, aproveitando a posição de privilégio deles, né, e eu até vi a resposta da Mariana. Gente, homens, vocês têm um papel muito importante que é avisar os seus amigos que eles estão fazendo besteira, se eles estão fazendo besteira. E não é só perto da gente, se eles estão fazendo besteira longe da gente, vocês têm que avisar eles também. Até no trabalho, isso em qualquer ocasião da sua vida. Isso não é uma ocasião específica de se tem uma mulher perto ou se não tem uma mulher perto. Gente, pode ser no trabalho, faculdade, tudo. Falem, questionem, discutam. Eu acho que isso é o mais importante mesmo. Desculpa, eu não tinha visto, o Lucas fez uma pergunta lá também, né? Perdão, Lucas. Mas vamos continuar. Verônica ou Nina? Bom, acho que uma mensagem que eu queria deixar se arrisquem mais, assim, porque acho que uma coisa que eu sinto muito de diferença, hoje, como eu faço muito processo seletivo, né, para contratar gente, e eu percebo como, de modo geral, as mulheres, elas se arriscam menos, assim. Então, eu estava comentando isso ontem na minha entrevista com a Mari, ela esteja aqui, inclusive, então, Mari, desculpa vou ser repetitiva, mas tem um que é bem famoso, que fala sobre como mulheres em relação a uma vaga, né, se um homem ele preenche, sei lá, algo, não me lembro os números, tá, mas tipo 30% dos requisitos de uma vaga, ele se candidata a essa vaga. Uma mulher, para ela se candidatar a uma vaga, ela precisa preencher 90% dos requisitos, senão ela nem se candidata. E na minha vida profissional, eu observo muito isso quando eu faço o recrutamento. A gente, no nosso processo seletivo, a gente passa um desafiozinho de programação para a pessoa fazer, e a gente não define o limite de onde a pessoa tem que parar para entregar. A gente só fala, tipo, tá aqui o problema, vai, e aí quando você achar que é um bom momento, você para e entrega. E aí é muito discrepante ver os projetos entregues por mulheres versus os projetos entregues por homens. Simplesmente porque as mulheres não param. Elas acham que para entregar tem que estar muito melhor, assim, sabe? Elas se cobram muito mais. E aí, com isso, às vezes arriscam muito menos, deixam passar oportunidades que os homens não estão deixando passar. Então, se eu puder deixar um recado, arrisquem mais, saibam que os seus colegas homens, eles estão arriscando, eles não estão se cobrando tanto, então não se cobrem tanto também. Saiba que vocês merecem essas oportunidades tanto quanto eles. Muito bom.
Nina. Bom, galera, agradecer o espaço. Acho que é muito importante esses espaços dentro de universidades, porque para muitas meninas é o primeiro contato com a área, é o primeiro contato que ela tem com pessoas que estão na área. Então, é muito importante essa abertura de espaço para que aconteçam mais rodas com mais mulheres incríveis no Brasil, porque tem muitas histórias para contar. Eu diria para vocês sempre se ajudarem, independente do momento que vocês estejam vivendo. Eu acho que a solidariedade ela tem que ser independente do ambiente que a gente esteja. A gente tem que acontecer. Não é porque estamos na quarentena que a solidariedade vai ficar mais aflorada, né? Eu tenho chamado muita atenção para isso, porque agora na quarentena todo mundo está falando sobre solidariedade, mas tem que ser falado sempre. E solidariedade não estou falando somente de doações ou de iniciativas que estão em comunidades, nas favelas. É solidariedade de conhecimento. Eu acho que a gente está vivendo um momento que a gente não pode ser egoísta dentro do conhecimento que a gente consegue adquirir ao longo da vida. E acreditem que todo mundo tem o que compartilhar. Então, acho que se eu tivesse que deixar uma mensagem assim, vocês têm muito o que compartilhar também. Não é só a gente. Não achem que está perdido. Eu vou voltar a falar, porque a minha mãe está aqui, está rindo, porque ela lembra de quando eu estava perdida, ou o desespero que eu ficava, assim, dessa questão de estar fazendo um monte de coisa, 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, e não conseguindo focar em nada. Então, acreditem que vocês têm muita coisa para compartilhar já, sabe? Acho que quando a gente abre o olho, sai da barriga da nossa mãe, e a gente abre o olho, a gente já tem o que compartilhar, porque a gente viveu uma experiência ali dentro da barriga. Claro, a gente não lembra, ninguém lembra quando é recém-nascido, mas enfim, o que eu quero dizer é que quando a gente chega nesse mundo, a gente já tem o que compartilhar. Cada um com o seu processo, cada um com a sua história, cada um com a sua experiência, mas não se deixem levar de que vocês precisam fazer algo muito grande para vocês compartilharem, porque tem muitas pessoas se inspirando e tem muitas amigas assim, vocês aqui, turma, vocês estão se inspirando umas nas outras, então acreditem nisso. No mais, assim, obrigada pela troca. Show. Júlia, quer deixar o último recado também? Eu acho que eu só queria agradecer pela oportunidade também que as meninas do GSI me deram. Eu, no primeiro período, fui de GSI, eu sempre achei todas as mulheres da GSI maravilhosas, sempre tenho muito carinho por elas, mas fui para computação, eu acho que eu queria realmente trabalhar um pouco mais com computação mesmo. Então, gostaria de agradecer mesmo, eu assino embaixo com tudo que a Nina falou, tudo que a Verônica falou. Eu acho que a gente tem mais aqui se inspirar mesmo em cada das mulheres que a gente está aqui. Então, gente, continuem fazendo isso que vocês estão fazendo agora, essas rodas de conversa, continuem conversando com mais mulheres, continuem se juntando, porque acho que isso é realmente o mais importante, as mulheres se unirem. Gente, nada de rivalidade, nada de competitividade, eu acho que a gente tem um espaço pequeno, mas que se a gente se juntar, ele consegue crescer. Muito bom. Bom, eu também só tenho a agradecer, né? Não estou aqui para falar, estou aqui mais para ouvir mesmo, mas preciso agradecer a todas vocês por terem dado essa oportunidade de participar. Talvez, se não tivesse sido chamada aqui para mediar, tivesse aqui, com certeza, aqui no grupo de pessoas ouvintes, mas não estaria tão atenta, né? Porque quando a gente está assim, de mediadora, a gente fica assim, que não quer perder nada para pegar uma coisa e outra, então foi muito bom para mim. Queria também agradecer à direção do Instituto, né, por estar junto com vocês, trabalhando nesse movimento, né, super saudável de trazer oportunidades para os alunos novos, para os alunos e alunas jovens, né, recém, que estão agora ainda nem conseguiram entrar, né, na faculdade de Direito, e vocês que já estão há mais tempo. Agradecer também muito pela dedicação aí do pessoal do DA, né, em particular a Samantha, a Luísa, Jennifer, e eu tive mais contato, mas tem a Juliana também. Agradecer muito a vocês e agradecer mais ainda, né, porque a gente sempre agradece mais as convidadas, né, a gente, quando recebe alguém em casa, a gente tem que colocar tapete vermelho mesmo. Pena que a gente não está fisicamente juntas, porque eu gosto de abraçar, né, mas vamos ter que deixar para outra oportunidade os abraços. E não sei se as meninas, né, querem deixar algum último aviso ou até algum último recado, porque eu já estou feliz, as meninas que eu digo da organização. Beijo para todo mundo. Vamos bater palmas, gente, vamos bater palmas para os participantes. Muito bom.
Obrigada mesmo. Querem falar, meninas? Só para agradecer mesmo que vocês aceitaram o convite para essa roda. Foi maravilhoso, todo mundo aí participou. Obrigada. Nina, obrigada, Júlia, obrigada, Verônica, e a Luciana por ter aceitado mediar. E obrigada a Samantha, que ela que mais entrou em contato com vocês, eu tava ali nos bastidores mais, então, Samantha, obrigada, amiga. Duas coisas. Amanhã, é só para lembrar, amanhã vai ter um seminário muito maneiro com o professor Marcelo Fornazin e a Clara Policarpo sobre enfrentamento de Covid nas favelas, ações tecnológicas e sociais do Dicionário de Favelas Marielle Franco, que é o projeto da Wiki Favelas do Fornazin. Vai ser às 7 horas, aí a gente passa aqui o link da live se quiser depois, mas a gente está fazendo essa divulgação, só para lembrar. E é isso. Obrigada, gente. Muito obrigada mais uma vez, tá? Foi muito aprendizado, muito bom. Beijo grande para todas. Obrigada, gente. Beijo. Obrigada, gente. Beijo. Tchau, galera. Obrigada. Valeu. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.